criança tem o sonho de ser alguém na vida. E para ajudar esses sonhos se tornarem realidade, a Escola Fernando Montenegro educa cerca de 80 crianças do Vale do Reginaldo e é mantida pelo Instituto Espírita Manuel Batista. Colabore, não deixe este sonho acabar. Ajude a Escola Fernando Montenegro a continuar funcionando. Compartilhe por Fernando Montenegro. Apoio TV Maceió. Se você tem um programa independente, mas não tinha como mostrar a sua ideia, agora isso acabou. A TV Maceió tem um espaço reservado para a sua produção. Ligue para o número que está em sua tela e venha discutir conosco o seu projeto. TV Maceió, valorizando os novos talentos. Muito bem, mais uma nova edição do programa Painel Alagoas. São 11 horas e 25 minutos aqui no estúdio da TV Maceió, canal 22 da NET, ao vivo. Serão 2 horas de entrevista, onde teremos todas as respostas possíveis, né, que algumas juridicamente não podem ser respondidas, porque está de uma forma mais cuidadosa, né, de investigação, mas é um dia onde Alagoas saberá muitas coisas, porque este programa tem um vínculo com você. A vontade que você tem de perguntar é o estilo do jornalista. Então, por isso que Deus tem abençoado. Conosco, na bancada, uma satisfação, pela primeira vez aqui na TV Maceió, canal 22 da NET, e no programa Painel Alagoas, o Procurador-Geral, né, do Ministério da Justiça aqui no Estado de Alagoas, Dr. Sérgio Jucá. Ao lado dele, o ex-superintendente da Polícia Federal, Dr. Pinto de Luna. Na outra bancada, o coordenador, aqui em Alagoas, do MCCE, aqui significa Movimento contra a Corrupção. Fernando CPI. Está muito bonito hoje, viu? Muito bonito. Ao lado dele, o diretor jurídico, né, do MCCE, o doutor Adriano Argolo. É uma satisfação. E o doutor Sérgio Jucá, procurador, ele também faz parte, só que pela função teve que se afastar. Bom dia, doutor Sérgio Jucá. É uma satisfação ao nosso telespectador. Vamos tentar saber o que está acontecendo com os poderes, né, no nosso estado. Não só da casa, a prefeitura, eu batizei Prefeitura Tavares Baixo, que no PIB não planta nem colhe, né? Não tem feijão, não tem arroz, mas está em 11º lugar brigando com o PIB de Elmiro Gouveia. É questão de arrecadação. Quase chegando ao 10º lugar, mas só entra e dizia. Os comentários, as notícias, as denúncias, né? Ninguém tem como provar, mas a luta está para provar. Boa tarde, doutor Sérgio Jucá. Boa tarde a você, pastor. Boa tarde a meus grandes amigos, doutor Pinto de Luna, doutor Adriano Argolo e o acadêmico de Direito Fernando CPI, futuro advogado. Tá bonito ele hoje, né? Tá muito bonito, né? Essa opinião eu não compartilho. Boa tarde aos telespectadores. Venho com a maior alegria ao programa dessa emissora de TV e me coloco à disposição para, ao lado desses grandes amigos, pessoas notáveis na sociedade, pela luta em favor da democracia e contra a improbidade administrativa, responder às perguntas formuladas. Eu quero aqui agradecer também, né, a TV Maceió, na pessoa da sua direção, né, doutor Paulo Cajueiro, onde nos concede esta liberdade no programa, obviamente com respeito, né, de estender o programa, né, 2 horas de entrevista, já preocupado com a visão da sociedade,
porque gerou aquele discurso, né? Ninguém mais acredita no político, o político só entra para roubar, e isso são as vozes, né, que a gente fica ouvindo nos corredores da vida. Alagoas está fora desse contexto, doutor Sérgio? Felizmente, a nação brasileira sofre e sofre bastante no terceiro milênio. Esse fenômeno é um fenômeno que angustia o seu povo, o nosso povo, e que intranquiliza a sociedade. Hoje, a tônica da nação é a tônica da corrupção, dos desmandos e igualmente, da violência. Mas é preciso que o povo brasileiro resista, lute contra essas mazelas, e o mais importante é esse sentimento de união. É que todos juntos, irmanados, de mãos dadas, se oponham a esse quadro dantesco. Muito bem. Daqui a pouco ele volta, né? Deixa ele respirar um pouquinho. Ex-superintendente da Polícia Federal aqui no Estado de Alagoas, o doutor Pito de Luna, conhecido Pito de Luna, né? Bom dia. Bom dia, já quase boa tarde, né? É uma satisfação imensa estar novamente aqui no programa da TV Maceió, principalmente com a Vossa Excelência aqui, o Procurador-Geral de Justiça, junto com o Fernando CPI, combativo no MCCE, junto com o doutor Adriano Argolo, advogado militante, né? E eu tenho a dizer o seguinte, é uma satisfação estar aqui, é uma satisfação imensa de compartilhar essa bancada e dizer que eu tenho certeza que aqui eu não vou sair com minha carteira batida, né? Então, a gente sabe porque nós estamos unidos em uma causa, e que não é de hoje, não é, doutor Sérgio? Nós percorremos esse estado aí em várias situações, e eu entendo que nós somos formiguinhas, e nós somos aquelas pedrinhas, que ninguém tem aqui pretensão de ser gigante, mas é aquela pedrinha que no sapato de alguns, né, dói, e a pessoa tem que rever, tem que parar para tirar sapato. E a nossa intenção é justamente essa, enquanto cidadão. É realmente levar adiante uma bandeira que nós entendemos que seja contra a corrupção, que seja contra o desmando administrativo, porque isso reflete diretamente no nosso bolso, no que diz respeito aos impostos que são arrecadados, que são impostos a uma sociedade e que não traduz aí o custo-benefício. E quando você vê um sistema deplorável, que é o sistema político e o sistema administrativo que passa pela nação brasileira, você fica aí desaconsoado. Mas a nossa pretensão é ser aquela formiguinha chamada taturana, né? Porque sua formiga tornou-se uma taturana, né? Daqui a pouco a gente fala sobre taturana, né? É porque o senhor disse que é um trabalho de formiguinha, mas o senhor foi conhecido não formiguinha. O senhor encontrou, foi maior que o formigueiro, os taturanos. E a cor verde do dólar, né? Que atrai, né? Mas olha só para interessante, né? Finalizar a minha fala. É um inteligente. Eu já disse aqui, né? já disse outras vezes, nós somos representantes de uma instituição. Perfeito. Naquele momento, eu era representante de uma instituição chamada Polícia Federal. O doutor Sérgio K., ele é representante de uma instituição e hoje, no comando do Ministério Público, que exerce um papel hoje indispensável. Aí hoje, eu sou advogado e tenho por trás uma grande instituição que é a Ordem dos Advogados do Brasil, como o Adriano Argolo, o doutor Adriano Argolo também, e nós sabemos a importância da ordem. Então nós somos aí instrumento de instituições, como o Fernando CPI, hoje é um instrumento significativo no cenário nacional, não só aqui em Alagoas, do movimento de combate à corrupção eleitoral. Né? Então, se você perguntar em nível nacional, Fernando CPI, vão saber que aqui de Alagoas que é combatível. E muitas coisas a gente vem mudando, não nós, a nossa instituição, que nós somos instrumento dela. Não sei se os colegas concordam, mas eu penso assim. O senhor teria ainda a mesma coragem na época, como superintendente, de fazer a mesma atuação hoje em Alagoas? Quanto Sumari, sim, a gente não pode mudar de opinião, nós não podemos mudar de foco, né, assim, porque você saiu da instituição. Né? Eu digo, às vezes eu encontro com algumas pessoas que me têm como desafeto, e essas pessoas não entendem que naquele momento eu estava fazendo somente o meu trabalho através da minha instituição.
Entendeu? Como aqui na OAB também, agora como advogado, eu faço meu trabalho institucional também. Os taturandos, na sua época, são os mesmos hoje ou mudaram de nome? Não, o modus operandi continua o mesmo, infelizmente, haja visto que foi descoberto aí recentemente, que eles nunca pararam, né? Eles são os mesmos, mas alguma coisa muda, nós já temos sinais de que mudou. O senhor falou da OAB, mas a OAB está muito silenciosa sobre esse assunto. Daqui a pouco vamos falar. Doutor Adriano Argolo, bom dia, quase boa tarde. Boa tarde. Não, bom dia ainda. Bom dia. E doutor Pindiluna, sempre inteligente, né? Mas a OAB está silenciosa. Eu perguntei ao doutor Omar Coelho, semana passada, ex-presidente 2 vezes, né? E a OAB está silenciosa, né? Não houve nenhuma manifestação. E o que a gente percebe é que deveriam as entidades que representam a voz do povo, todas elas, estarem juntas. Isso é importante. Doutor Adriano Argolo, por que, na sua visão, como militante, meu pai também foi advogado, eu estou no 4º período, por que a OAB está silenciosa ou está tão apática nessa situação do procurador Sérgio Jucá? Bom dia a todos os telespectadores da TV Maceió. É com muito orgulho e satisfação que estou com 2 grandes amigos, o doutor Sérgio Jucá, que vem à frente do Ministério Público do Estado de Alagoas, fazendo um brilhante trabalho, que já estava acontecendo isso antes, o Ministério Público já vem com essa tônica de combater a corrupção, a improbidade administrativa com veemência, porque esse combate é uma das saídas do povo alagoano. É com esse combate, com essa posição altiva do Ministério Público, que já vem há quase uma década, é bom que se frise isso, que tem inibido grandes improbidades de acontecerem. Né? Se não fosse essa atuação do Ministério Público, conjuntamente com algumas entidades, a coisa estava muito pior, pastor. E o telespectador sabe disso. Então aqui eu estou me sentindo muito orgulhoso de estar participando desse programa, juntamente com o doutor Sérgio Jucá, com o ex-superintendente da Polícia Federal, de longas batalhas. Lembro aqui no dia, a gente de madrugada na TV, numa TV com a irmã, a gente dizendo não volta, porque tem uma decisão que não pode ser passada por cima, não é? Quando o ministro Gilmar Mendes, não foi o ministro Gilmar Mendes, foi o Eros Graus, mandou no primeiro momento voltar, naquela ocasião, era 2008. Então a gente está muito orgulhoso. E respondendo a sua pergunta, pastor... porque a OAB está silenciosa. Tem um papel fundamental na sociedade, né? Exato. Tem um respeito muito grande, há um peso muito grande da OAB na sociedade. Mas há um silêncio. Olha, eu não posso ser injusto aqui com a OAB somente, né? Há um silêncio muito grande de todas as entidades civis. Nós estávamos discutindo isso ontem no MCCE. Então eu estou no mesmo foco, você né? Você tem razão. Há um silêncio, assim, que é muito permissivo por parte da sociedade civil alagoana com relação a esse segundo episódio. Não posso dizer que é o Taturana 2, mas o modus operandi é muito parecido, né? Todo mundo sabe. Eu sei que a cor muda, mas é uma Taturana. Mas as entidades, de uma forma geral, sindicato, movimentos sociais, entidades como a OAB, né, conselhos regionais de medicina, de engenharia, poderiam com mais veemência se manifestarem sobre essa situação. Essa que é a realidade. Ontem a gente estava pensando em como fazer uma reunião com essas entidades. Eu disse, Fernando, olha, nós no MCCE, nós estamos muito na frente, nós estamos com muitas frentes. Nós estamos atuando, por exemplo, com denúncias de várias prefeituras. Temos aqui um calhamaço, o Fernando vai mostrar um calhamaço aqui, que é de um município que a gente acabou de receber. O doutor Sérgio Jucá é testemunha há vários anos, o doutor Pindiluna também, na nossa atuação incisiva, não só com relação a essas prefeituras, mas principalmente com relação à Assembleia. Nós remetemos para o Ministério Público requerimento, alertando. Nós não tínhamos como pegar no flagra, né? O pessoal com calça curta, porque a gente não tem documento. Mas a gente tinha informações, e aqui eu vou mandar um grande abraço aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, esses servidores que trabalham, que são efetivos, que ganham pouco, mas que não se resignam em trabalhar, em ajudar essas instituições que querem combater a improbidade que está sendo reincidente, infelizmente, na Assembleia Legislativa de Alagoas. Eu penso que a OAB, o pecado da OAB é o mesmo pecado das demais entidades. Precisamos, de certa forma, nos organizarmos para fazer uma grande manifestação, se possível, e dizer que Alagoas não pode aceitar passivamente, com essa inoperância que, infelizmente, tem um certo costume cultural nosso, de dizer que a Assembleia Legislativa não faça mais isso.
que está errado, é equivocado, e que peça e alerte, e não é uma pressão ao judiciário, mas que alerte ao judiciário que faça, de certa forma, uma visão mais profícua, mais objetiva dos pedidos do Ministério Público. O Ministério Público trabalha com pessoas técnicas. Há mais de 10 anos o Ministério Público elaborou equipes técnicas com capacidade técnicas assim dos melhores no Brasil. Capacidade para detectar improbidade. Você faz uma denúncia no Ministério Público e não é simplesmente acatada, não. A denúncia é passada por um pente fino muito grande, não há nenhuma irresponsabilidade com relação a essas denúncias. Essas denúncias são verdadeiras, com provas robustas, documentais. Não é apenas ter testemunha. Aliás, a questão da testemunha ser a prostituta das provas é um equívoco muito grande. A testemunha é uma prova muito valorizada, mas o Ministério Público, nesse caso da Assembleia, não tem apenas testemunhas, tem documentos formais, com depoimentos formais, assinados por pessoas que já deporam. Então, o judiciário, ele tem que ter uma visão muito mais flexível com relação aos pedidos do Ministério Público. Tem que ter uma visão que se coadune com a realidade objetiva dos fatos. E a realidade objetiva dos fatos, infelizmente, aponta mais uma vez para uma grande improbidade administrativa na Assembleia Legislativa. Então, a impunidade parece que cresce e todos acreditam que não vai dar em nada. Pastor, veja bem, eu não acredito que a improbidade, eu tenho esse pensamento já há algum tempo, isso todo mundo sabe. Eu acredito pelo contrário. Eu acho que a impunidade no Brasil está decrescente. O Brasil vem galgando grandes avanços no combate à corrupção. Há um Ministério Público tanto estadual quanto a Procuradoria da República muito atuante, capazes, competentes, com quadros absolutamente independentes, e acho que a impunidade no Brasil não está de forma nenhuma crescendo, ao contrário, está diminuindo. Esse sempre foi um país, olha, isso é muito importante porque eu estou aqui com duas pessoas sérias que conhecem profundamente a história do nosso país. Esse é um país que sempre teve problemas graves de corrupção. Essa história de dizer que a corrupção é coisa nova, isso não cola. Principalmente, pode perguntar a qualquer um dos dois aí, vai dizer que isso não cola. Ao contrário, eu sou favorável e digo absolutamente, a impunidade no Brasil vem caindo. Nós estamos avançando no combate à corrupção. Tanto é que nós estamos avançando que eu sou entusiasmado nessa luta. Porque a partir do momento que eu achar que eu não tenho entusiasmo, eu caio fora. Perfeito. Olha, conosco o coordenador, né, aqui em Alagoas, Fernando CPI. Bom dia ainda, né? Uma satisfação. E coordenar esse movimento é árduo, né? Mas é gratificante porque os resultados são realmente notórios. O reconhecimento da sociedade é uma questão muito à parte, mas a satisfação da luta pela honestidade, da bandeira da transparência, é isso que ainda sustenta o senhor como coordenador. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Maceió. É um prazer estar aqui de novo. Estou à sua inteira disposição e quero dizer o seguinte a você e aos telespectadores. Honestidade, ela não se ganha e nem se conquista, ela vem de berço. O importante no estado de Alagoas, como eu disse da outra vez, vou repetir, tudo também depende do povo. Na última Operação Taturana, nós fomos às ruas, fizemos passeatas, colocamos milhares de pessoas, invadimos a Assembleia Legislativa e quando chegou a eleição, o que foi que aconteceu? O povo colocou de volta a maioria dos políticos que aí está. Então, cada povo tem um governo que merece. Quando o povo aprender que tem que votar em pessoas que tenham realmente amor por essa terra e queiram fazer alguma coisa pelo nosso estado, tudo muda e tudo vai melhorar na nossa querida Alagoas. E é um prazer, você acadêmico de direito, eu gosto de dizer que eu me acostumo, às vezes eu fico procurando na Câmara. Esse é o Fernando CPI. Eu sou do povo, né? Eu tenho que me acostumar. Linguagem, povo. O que me fez fazer o curso de direito, eu estou aqui, só está faltando mais uma pessoa. Foi o exemplo de vida do Dr. Sérgio Jucá, o exemplo de vida do Dr. Luna, eu vim conversando com ele no carro hoje, quando a gente vinha para cá, do Adriano Argolo e de um dos meus melhores amigos que eu tenho na minha vida, na minha existência, que se chama Dr. Cássio de Araújo Silva. E a minha vontade de estar engajado nessa luta foi o que me fez enveredar pelo curso de Direito. E vou até o fim me informar para estar junto dessas pessoas aqui que engrandecem o nome do estado de Alagoas, para a gente combater essa praga que é a corrupção existente no nosso estado. O senhor fez algumas denúncias
mês passado, e tem outras denúncias de alguns poderes, né? Eu gostaria, até pegando esse seu mote aqui, a seguinte questão. A escola taturana, ela faz as escolinhas. A escola taturana, ela faz as escolinhas. Tem um caso aqui, que ali é uma verdadeira escola, que já teve a primeira operação, deviam ter vergonha na cara, foram presos, algemados. A minha linguagem é essa mesma, a linguagem popular. Eles deviam ter uma vergonha, que saiu todo mundo algemado. Saiu na televisão, no jornal, e de repente continuam com a mesma prática, porque não tem vergonha na cara, né, pastor? É que achar que o povo é besta, que não vai dar em nada, a certeza da impunidade. Quando eu falo que aquela casa fez escolinha, eu vou lhe dar um exemplo aqui rapidinho para passar para você de novo. Município de Paulo Jacinto, o antigo prefeito, o juiz André Gedá, encaminhou para a vista do MP em 22/11, a ação de improbidade administrativa. A denúncia que ele desviou 2,9 milhões de reais da Previdência daquele município. Aí vem aqui o atual prefeito daquela cidade. Familiares, desvio de verba, atos gravíssimos de improbidade. E de quem é a culpa, pastor? De quem é a culpa? De quem o elegeu, não é isso? É por isso que eu sempre digo e repito, voto não tem preço, tem consequência. Em 2014, se a população não tomar uma diretriz, olha, eu não quero fazer mais isso, deixar de vender voto, deixar de procurar votar em pessoas que tenham propostas, pessoas que queiram ajudar a crescer, a tirar a lama que está em cima do nome do nosso Estado. Isso aqui tudo vai melhorar, pastor. Perfeito. Procurador-geral aqui de Justiça, doutor Sérgio Jucá. Antes de qualquer coisa, eu quero perguntar ao senhor o que está acontecendo na cidade de São Luís do Quitunde. Eu trabalho há muitos anos no Chaipuco, exatamente 37 anos. Quando eu fui nomeado em 1976 para São Zé Laje, mas fui promotor naquela região norte. Fui promotor nas comarcas de Passo Camaragibe e Porto Calvo e substituí na comarca de São Luís do Quitunde. E naquela época, década de 80, não havia corrupção no município. Os prefeitos eram pessoas simples, humildes, mas pessoas que tinham imenso respeito pelo erário. E nos últimos anos, a São Luís do Quitunde se transformou na meca do crime e dos ladrões. Tanto que são várias ações, sejam ações penais, sejam ações de improbidade administrativa, contra prefeitos e ex-prefeitos. Recentemente, mercê... Heraldo Pedro da Silva, né? Recentemente, mercê da iniciativa do titular da comarca, o promotor Jorge Bezerra, um exemplo em Alagoas e no Brasil. Ele abriu vários inquéritos civis. Um desses inquéritos resultou na propositura de uma ação civil pública, com base na Lei de Proteção dos Interesses Difusos. E esse promotor requereu ao juiz o afastamento do prefeito e o juiz deferiu o pedido do Ministério Público. Ocorre que esse fato teve repercussão na esfera não penal, que gerou o processo de improbidade administrativa, mas teve repercussão no âmbito penal. E como esse senhor Heraldo Pedro é prefeito e ele goza de um privilégio, que é o foro de prerrogativa de função, e nesse caso, a ação penal tem de ser intentada perante o Tribunal de Justiça. Eu recebi a cópia do inquérito civil, Dr. Jorge Bezerra, e legitimou o Procurador-Geral de Justiça a oferecer uma denúncia, uma peça exordial acusatória perante o Tribunal de Justiça. E nesta denúncia, oferecida na semana passada, eu formulei esse pedido. Não apenas o pedido da instauração de uma ação penal, de uma relação jurídica processual de natureza penal, mas também formulei o pedido de afastamento do prefeito, uma vez que as provas são gritantes e irrefutáveis de atos de improbidade administrativa. Não é apenas a contratação de bandas
não para tocar em eventos no município. São muitos atos de improbidade administrativa e suficientes para embasar um pedido de afastamento do prefeito do exercício do cargo. De modo que hoje corre paralelamente em São Luís Quitunde uma ação de improbidade administrativa e no Tribunal de Justiça uma ação penal contra o atual prefeito, que está afastado, que ele se encontra afastado, mas por força de uma decisão proferida em sede de uma ação de improbidade administrativa. E oxalá o desembargador relator também afaste o prefeito do exercício do cargo nessa ação penal movida perante o Tribunal de Justiça. Falando do tribunal, me faz lembrar o Tribunal de Contas. Esteve aqui o promotor Sidraque Nascimento e fez uma gravíssima denúncia sobre desvio também lá no Tribunal de Contas, né? A corte, onde fiscaliza as prefeituras. Como é que fiscaliza e ela mesma está sendo denunciada pelo Ministério Público em desvio quase o dobro da Prefeitura Tavares Baixo. Realmente, a Polícia Federal fez um inquérito policial, um inquérito exemplar, fruto de várias diligências, um inquérito que sinaliza quem foram os responsáveis pelos desvios de recursos públicos. Esse inquérito serviu de base a que o Ministério Público instaurasse um inquérito civil. Esse inquérito civil legitimou a propositura de duas ações civis públicas contra servidores e ex-funcionários de uma instituição financeira. Mas os conselheiros, eles também gozam desse privilégio do foro e essa ação ainda não foi intentada porque, no que tange aos conselheiros envolvidos, a investigação não foi encerrada. Futuramente, haverá uma ação civil pública contra quem praticou as mazelas no Tribunal de Contas. Aguardem que o Ministério Público adotará todas as providências, não apenas como foram adotadas contra esses servidores e uma instituição financeira, mas também contra aquelas pessoas que detêm o foro privilegiado. Eu sou mais direto. O promotor Sidraque disse que alguns conselheiros, né, podendo até atingir alguém já aposentado, estariam envolvidos. Essa situação só pode afastar deputados e por que não afastar também conselheiros? Não, absolutamente não. A lei de improbidade administrativa, no seu artigo 20, especificamente no parágrafo único do artigo 20, permite o afastamento do cargo de qualquer autoridade, seja prefeito, governador, parlamentar ou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado ou do Tribunal de Contas da União. Os conselheiros aposentados, eles não gostam mais desse privilégio do foro especial. Os conselheiros da ativa, sim, eles gozam desse privilégio. O que ocorre nesse caso é que o Ministério Público ainda não concluiu a investigação. Isso vai ocorrer nos próximos dias, nos próximos meses. O promotor Sidraque, o negócio está começando agora a esquentar, ele foi fazer um empréstimo, que ele tem uma instituição, um colégio, ali promotor, ele é educador, uma dificuldade na burocracia. Ia um funcionário ao banco X ou Y e sacava de 3 dias R$700 mil, sem fiscalização, sem avisar, chegava lá, já tinha a parceria certinha, R$700 mil. É muito fácil, né? Eu não confirmo o valor, os 700 Mas quem falou reais. Aqui está à disposição da TV, o vídeo. Mas eu confirmo o fato. Realmente,
um servidor do banco, que eu vou revelar o nome, é o Bradesco, um servidor do Bradesco fazia esses saques vultosos, e ocorria uma partilha da quantia. Alguns beneficiários recebiam o dinheiro em um envelope. Não havia uma transação bancária, não havia um saque perante um caixa da instituição financeira do Bradesco, não. Era um servidor do Tribunal de Contas, ao lado de um funcionário do Bradesco, que propiciavam a que algumas pessoas no Tribunal de Contas recebessem mensalmente essas quantias vultosas. Mas, como disse, a investigação ainda não foi concluída, não se encerrou, e no momento oportuno o Ministério Público, no estrito cumprimento do dever funcional, revelará quem são os acusados. A questão do valor foi porque eu estou batendo na tecla porque o doutor promotor Sidraque Nascimento estipulou o valor aqui, né? E disse que era 700 mil de 3 dias, né? É muita coisa. É muito dinheiro e muita falta Agora, de vergonha. Servidor, muita falta de quê, doutor? De vergonha desses servidores e funcionários do Bradesco. Agora, o que a gente percebe é que não tem aumento para o servidor. Porque tem um limite. Não pode ultrapassar, mas essas barreiras não existem, né? Para desvio não existe. Doutor Pindiluna. Eu só queria fomentar duas coisas, bem rapidinho. Eu olhei para os seus olhos agora, brilharam. Concordar. Por exemplo, São Luís do Quitunde. Sim. A corrupção lá impera, de fato. Alguém tem dúvida disso? Não temos. É um feudo, não é? E gera morte também, não podemos esquecer. Gera que o lá, quê? Morte. Não teve um caso do vereador que foi lá, até hoje não foi esclarecido isso. E esse inquérito deve estar dormindo em berço esplêndido por interesse de alguém. Porque então a impunidade, ela parece, acredita na impunidade, eu não estou aqui sendo contra a justiça, mas parece que quem pratica, ou quem está na escola, né? Ou na faculdade, ou já está com até PhD, né? Nessa situação, apostam que nunca vai ser punido. Então, o que eu quero dizer... Porque só vai preso o PT. Por que o PSDB não leva ninguém preso? Por que não leva à justiça outros partidos, outros escândalos no passado? Por que só o PT? Não estou nem defendendo o PT, mas só vai preso petista. Queria que fosse preso. Alguns denunciam. Doutor Adriano Argolo, não tem o som. Negócio... eu mexi na panela agora. Não, é o seguinte, quando eu falei assim, você não me interpelou, né? Disse o seguinte, a impunidade, isso é impunidade, eu acho realmente que a impunidade tem decaído. Um dos exemplos é a questão do processo do mensalão. Sim. Mas há outros exemplos. Mas o doutor Pindiluna você tem razão, você tem razão quando há o seguinte, a impunidade, em alguns casos, ela é bastante gritante, não é? Há uma certa impunidade ainda em termos de algumas províncias e alguns municípios, porque esses municípios eles são mais suscetíveis a uma pressão política, né? Então eu vejo isso com muita preocupação. No caso de São Luís do Quitunde, o doutor Sérgio Jucá já disse o que eu tinha que falar, a região norte como um todo, né, doutor Sérgio? Eu tenho uma grande experiência como promotor nessa região. Essa região norte, que poderia ser uma região tão desenvolvida, poderia ser uma região rica, porque é uma região que não tem turismo, não tem artesanato. A agricultura é super desenvolvida, com grandes fazendas de gado e de cana, não é? São cidades, mas as cidades são paupérrimas, gente. São paupérrimas, tirando o Maragogi, e não estou falando mal de nenhuma cidade, muito pelo contrário, eu adoro a região norte, eu adoro o povo da região norte, mas a população daquelas cidades sofre com a falta de infraestrutura. Doutor Pindiluna. Não, então, eu só queria dizer, eu concordo com o doutor Adriano Argolo, eu acredito que nós compartilhamos aqui também, da mesma opinião, de que a impunidade, ela vem caindo, isso é fato. Haja vista, se você pegar algumas figuras no estado de Alagoas, que mandavam e desmandavam, matavam e desmatavam, hoje já não é tanto assim, houve uma inibição natural, porque está vendo que você não pode mais colocar a cabeça de fora, senão toma uma cacetada. Cacetada de quê? Das instituições, que tem o poder de vigilância, não concorda? Mas ainda tem umas pessoas que são ousadas, né? Então determinado gestor sai, entra outro, você está na expectativa de que vai melhorar e não melhora. Claro. Aí esse tem que sofrer a reprimenda do Estado. O que eu quero dizer é que a corrupção,
né? O cara ali, ele rouba dinheiro público. Sim, é a corrupção. E essa corrupção gera também a violência física, né? A violência, a ameaça, né? Não é? A violência econômica. Então, tudo isso são fatos geradores, né? Que levam ao caos que a gente está vivendo. E um dia, eu espero que não seja muito longe, nós seremos um país como a Suécia, né? Que os presídios estão sendo desativados lá, porque caiu a criminalidade para escola, para ser outro poder público, para ser repartições públicas. Então, é um exemplo que a gente tem, porque nós não podemos chegar num estágio desse. Nós podemos, já que nós temos uma carga tributária tão quanto alta como lá. Né? Então, esse é o primeiro momento que eu queria fazer só um parênteses nessa situação especificamente. Nós precisamos ver como é que está esse inquérito do vereador lá, ver a família, como é que está. Eu acho que a sociedade merece uma cobrança disso. Foi feito algumas colocações aqui, e eu quero aqui, Pastor, de bom ouvir salientar um minutinho só. Exemplo, o doutor Adriano Argolo disse que sempre isso aconteceu. Concordo, ratifico, né? Corrupção. Mas isso está sendo numa linha, doutor Sérgio K., constante, ou a forma de desvio está sendo maior do que outrora? Ou a incapacidade de algumas situações de fiscalização, eles acreditarem, hoje a política, olha, a polícia está descobrindo mais, ou isso já existia, está acontecendo mais? A corrupção no Brasil sempre foi endêmica. Eita. Ultimamente, Endemia, isso mesmo. o que vem ocorrendo é uma maior união dos órgãos de controle, das instituições. Antes, essas questões eram compartimentadas. Hoje não. Hoje existe uma harmonia entre as instituições, entre os órgãos de controle. E isso torna mais eficiente a investigação e detém a marcha da impunidade. A impunidade é um fenômeno que realmente existe, que angustia, que faz com que o povo brasileiro tenha uma descrença nas instituições, especialmente no judiciário. Mas o que é que estamos buscando? O Ministério Público e as instituições policiais, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal, estamos buscando a eficiência. A eficiência é um dogma constitucional, a eficiência é um dos requisitos nucleares inseridos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. E a eficiência é que surge a partir da união dessas instituições dos órgãos de controle. No caso da investigação da Assembleia Legislativa, o Ministério Público não está investigando de um modo isolado, não, absolutamente. O Ministério Público está ao lado de outras instituições, da Delegacia da Receita Federal, da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, da Controladoria Geral da União, enfim, de vários órgãos de controle. Isso é que é o novo no terceiro milênio, porque antigamente não havia essa integração operacional. Agora, a impunidade existe, é fato, e a descrença do cidadão nas instituições existe, é fato. O que nós temos é de reverter esse quadro dantesco. E como é que vamos reverter? Vamos reverter com a integração operacional, buscando maior eficiência na investigação, mas vamos reverter também conscientizando a sociedade, máxime o povo, de que essa luta não é uma luta isolada de alguns órgãos de controle, é uma luta de todos. Nós temos de vencer a corrupção. E a corrupção, ela não tem cor partidária. Exatamente. Exatamente. A corrupção é de um partido, é de outro, é tudo farinha do mesmo saco. E de instituições também. Farinha do mesmo saco. Então, aproveitando essa farinha, vou fazer uma pergunta ao senhor. A busca e apreensão na Assembleia Legislativa dos computadores foi um fato que eles foram pegos de surpresa. Foi descoberta alguma coisa, doutor?
eu tenho que fazer uma digressão para explicar como é que Daqui a pouco, doutor Adriano, a investigação. o negócio está ficando O quente. parlamentar formulou uma denúncia e o Ministério Público não acolhe denúncia vazia, acolhe denúncia cheia. Infelizmente, a denúncia do parlamentar não era uma denúncia cheia, mas essa denúncia permitia que o Ministério Público abrisse uma investigação. E como a denúncia era contra deputados que gozam desse privilégio do foro, eu instaurei de plano uma investigação, essa investigação preliminar. Instaurei a investigação preliminar e estabeleci o contraditório. Ora, eu ouvi o acusador, eu teria de ouvir os acusados, os membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Notifiquei o presidente da Assembleia Legislativa e ele prestou as informações. Ao invés de esclarecer, ele não permitiu que o Ministério Público tivesse uma noção exata do que estava ocorrendo. Do ex-presidente afastado, Fernando Toledo. Exatamente. Uma vez que ele é o gestor, é o ordenador de despesas da mesa diretora da Assembleia Legislativa. As informações que ele prestou, eu reputei informações insuficientes. Elas não esclareciam o fato objeto da investigação preliminar. O que fiz? Como Procurador-Geral de Justiça, transformei a investigação preliminar em um inquérito civil e designei 15 promotores para que me auxiliassem na investigação. E começou a avançar esse inquérito civil. Nós formulamos uma série de requisições à mesa diretora da Assembleia Legislativa, dando um prazo, o prazo de 15 dias. Esse prazo foi descumprido. Ou seja, dentro do prazo, a mesa diretora da Assembleia Legislativa não prestou as informações esclarecendo as supostas mazelas. Em razão de um pedido do eminente Procurador-Geral da Assembleia Legislativa, eu concedi mais 5 dias. Eu não poderia ficar prorrogando esse tempo à Assembleia Legislativa a fim de que ela prestasse as informações que eu reputasse suficientes. Eu concedi mais 5 dias, quer dizer, primeiro foram 30 dias da investigação preliminar, depois 15 dias e mais 5 dias no inquérito civil. Como as informações não foram prestadas, informações esclarecedoras, e resolvi, ao lado desses colegas promotores, a propor uma ação cautelar. Ora, como ocorreu uma obstrução na investigação do Ministério Público, como as informações necessárias à elucidação dos fatos não foram oferecidas ao Ministério Público, nós propomos uma ação cautelar. Essa ação não é mérito de um ou de outro, não é mérito do Procurador-Geral de Justiça ou mérito de um promotor de justiça, é mérito de uma equipe. Nós atuamos coletivamente. E nessa ação formulamos vários pedidos, não é? Pedido do afastamento dos integrantes da mesa diretora do exercício do cargo. Esse pedido não foi atendido pelo juiz, mas também formulamos o pedido do afastamento da mesa diretora. Esse pedido foi deferido. E formulamos outros pedidos que a sociedade ainda não tem conhecimento, e um dos mais importantes era o pedido de busca e apreensão. A imprensa, quando divulgou a propositura da ação, não divulgou a medida de busca e apreensão. E isso permitiu que o Ministério Público agisse com o fator surpresa, não é? Mas, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, nós recolhemos vários documentos, além dos computadores, mas documentos essenciais à descoberta da verdade não foram encontrados, não foram localizados na Assembleia Legislativa. Tanto que nós continuamos a investigação, estamos realizando uma série de diligências e usando de uma característica, que é o sigilo.
Claro. A imprensa é um direito que a imprensa tem de informar a sociedade. A imprensa está encontrando dificuldade no Ministério Público. Por quê? Porque o que nós queremos não é revelações midiáticas. O que nós queremos é esclarecer de uma vez por todas as mazelas que afligem a Assembleia Legislativa. Eu afirmo, pastor, que o Legislativo é um poder essencial à democracia, é um poder pelo qual temos formalmente o maior respeito. Nós respeitamos esse poder, o legislativo, respeitamos os deputados, agora não vamos transigir no cumprimento do dever funcional. Se foram praticadas ilicitudes, elas serão apuradas e serão objeto das ações competentes, como nós vamos propor. Eu posso antecipar que várias ações serão propostas nos próximos dias. No dia 3 de dezembro, terça-feira, estará conosco aqui o doutor Fábio Ferrari e o procurador, geral do Poder Legislativo. No dia 11, estará conosco aqui o vice-governador Tomás Lonô. No dia 23 de dezembro, estará conosco aqui o prefeito retornando. Ele esteve conosco no dia 12 de novembro e estará aqui conosco no dia 23 fazendo uma retrospectiva do seu mandato, do seu primeiro ano, 2013, o exercício. Com toda essa situação bombástica, porque saiu no cenário nacional, o Fantástico teve aqui, algumas casas de servidores, supostos servidores, foram visitadas, pessoas que nem sonhavam que recebia aquela quantia, mas a quantia saía do banco, era descontada. Eu perguntei aqui ao presidente do sindicato se foi depositado e para onde foi, quantos dias ficaram. Então, essa prática que dá para entender é que já vinha acontecendo há muito tempo. Eu perguntei a ausência do ex-presidente do sindicato, que tudo isso foi com o ex-presidente do sindicato, que o atual, Luciano Vieira, tem demonstrado uma transparência. Sumiu o ex-presidente do sindicato. Então, tudo isso nos traz, assim, que é aquela situação, acreditando sempre na impunidade. Vai dar pizza, o senhor vai voltar daqui a pouco, e o doutor Adriano Arrulo tem uma pergunta. Vamos assistir um clipe, Vani Rezende, um louvor que liberta, para acalmar os ânimos, porque o negócio aqui esquentou. E vai esquentar as turbinas do avião. Vamos lá. Hoje eu vim aqui pra falar de mim e da minha dor, Senhor. A tristeza me alcançou, não consigo caminhar. Meu Deus, vem me levantar. Pai, fala comigo nessa hora. Manda a tristeza ir embora, acalma o meu coração. Naquele momento tudo silenciou, a tua voz ao tu bradou: não temas, filho meu, estou contigo até o fim, e não há nada que me afastará de ti. Fui eu quem te formei, conheço teu coração, e nada, nada me afastará de ti, Senhor. Tu és meu Criador, és meu Salvador, autor da minha fé, e nada, nada me afastará de ti, Senhor. Tu és meu Criador, és meu Salvador.
embora, acalma o meu coração. Naquele momento tudo silenciou, a tua voz alto bradou: não temas, filho meu, estou contigo até o fim, e não há nada que me afastará de ti. Fui eu quem te formei, conheço o teu coração, e nada, nada me afastará de ti, Senhor. Tu és meu Criador, és meu Salvador, autor da minha fé, e nada, nada me afastará de ti, Senhor. Tu és meu Criador, és meu Salvador, autor da minha fé, e nada, nada me afastará de ti, Senhor. Tu és meu Criador, és meu Salvador, autor da minha fé, autor da minha fé, autor da minha Doutor Pinto de Luna, o senhor é advogado, paga 2 OAB aqui em Alagoas, porque está atrelado à OAB aqui de Alagoas e também de São Paulo. Mas o senhor, como advogado, o que eu encontro de advogados insatisfeitos, esse silêncio com essa atitude, porque quem denunciou foi o deputado JHC, que eu perguntei aqui ao deputado Júlio Cabral, por ele ser do PT e representar a oposição por muito tempo, porque ele não teve a mesma atitude do menino, e estava de vez o menino está acompanhando ele estava acompanhando o menino. Eu senti que ele não gostou muito, porque ele disse de meu jeitinho, mas eu pergunto. OAB, meu pai também foi da OAB, hoje faleceu, mas a OAB sempre combatendo, onde eu encontro nos lugares, nos shoppings, muitos advogados insatisfeitos pelo silêncio, que é para a OAB agora estar atrelada ao doutor Sérgio Jucá, dizendo assim, vamos até o fim, e o sangue dentro da canela. O que é isso? O que está acontecendo? Que silêncio é esse? Eu fico bem à vontade para falar, porque nós seguimos regras, né? Para eu poder advogar aqui em Alagoas, eu tenho que ter uma OAB suplementar, né? Então, minha OAB principal é São Paulo e minha OAB suplementar é aqui. Então, eu pago minha anuidade lá em São Paulo, pago a minha anuidade assim. Assim acontece com meus filhos, que são meus sócios do escritório também. Então, nós estamos totalmente quites com a OAB. E nós fazemos questão disso, porque nós queremos uma instituição forte, né? Então, essa anuidade, ela é devida. Nós somos a favor do exame de ordem, né? Nós somos a favor de uma OAB séria, né? Como tem que ser aqui no Brasil, em todo lugar. E não trata só de um corporativismo, né? O doutor Adriano sabe disso. Nós temos nossas divergências até com o advogado. Até que nós demandamos um contra o outro. Agora, o fato é que, na gestão passada, até porque eu era superintendente doutor Marco Coelho, né? Tem que dar certo e que inclusive eu fui quando ele disputou esse último mandato, eu fui a favor do Patriota, embora eu não estava advogando ainda, né? Mas eu pensava numa mudança. Eu sou sempre favorável a uma mudança, né? Mas o fato é que a gestão do doutor Marco Coelho tem um mérito. O mérito desse, inclusive, com o doutor Paulo Breda, quando veio fazer uma comissão, nós tivemos uma comissão assim, que tem reflexo até hoje, a comissão de combate à corrupção política, não é isso? Nós do MCCE, sim, doutor Adriano, nós somos testemunhas oculares da história. A participação da OAB no combate à corrupção eleitoral, juntamente conosco, na gestão do Dr. Marco Coelho, foi exemplar. Isso. A gestão do Dr. Marco Coelho, no combate à improbidade, no apoio ao Ministério Público e se expondo, foi histórica e exemplar.
O Omar teve o grande mérito de levar ao conhecimento da sociedade e com o apoio da uma instituição do peso da OAB, muitas demandas que se tornaram críveis. A sociedade começou a acreditar. Eu já falei com relação à questão dessa omissão, né, que é uma omissão gritante, né, está gritando, né, que os advogados estão sentindo com relação a uma posição mais efetiva, mais incisiva da OAB, no apoio ao Ministério Público, no apoio à sociedade, porque combater a corrupção é apoiar a sociedade. Mas não é só a OAB, gente. Não é só a OAB. Não, mas só pegando o gancho aí para o seu só pode ver, o doutor Sérgio é testemunha disso, todos nós somos testemunhas, que os indiciamentos que estão acontecendo pelo doutor Políbio, nos gestores, refletem aqueles inquéritos de 2008, né? E nós tivemos mudança significativa nos cenários onde que era determinados feudos foram trocados. Isso. Então nós não podemos perder esse embalo, nós temos que dar continuidade nisso. O impacto houve, né? Agora o doutor Sérgio K. esteve em um lançamento de um blog de um jornalista companheiro nosso e também foi feita essa observação. Doutor Sérgio. De fato, eu vi esse questionamento, essas cobranças, e eu posso dar o meu testemunho como Procurador-Geral de Justiça. Lamentavelmente, o Ministério Público não vem recebendo o apoio das instituições, a não ser dos órgãos de controle, certo, e das entidades. A OAB ainda não se manifestou e permanece um silêncio cemiterial. Eu gostaria muito que a OAB tivesse o papel que desenvolveu no passado, que fosse mais ativa, que fosse mais eficiente, e principalmente que ela defendesse não os interesses do Ministério Público. O interesse do Ministério Público é o interesse da sociedade, mas que ela defendesse a reta aplicação da lei. E a lei proíbe o alcance sobre recursos públicos. A lei veda a improbidade administrativa. Então, eu faço um apelo ao presidente da OAB, meu amigo Tiago Bonfim, eu faço um apelo a todos os advogados, exceto aos que são procuradores dos deputados envolvidos, que se aliem, não ao Ministério Público, se aliem à sociedade nesse clamor por justiça, em dizer não à corrupção, dizer não à imoralidade na administração pública. JHC, qual o papel fiel nessa situação? Porque foi através da denúncia que esse ato, essa situação... Agora, como é que será o futuro de JHC após toda essa situação? Porque se cogita a mesa voltar em janeiro. Esse afastamento foi decretado 30 dias para que uma nova mesa, uma nova eleição. E estão empurrando com a barriga e janeiro está chegando e a mesa vai voltar. JHC. Eu não tenho hábito, nem vou falar sobre deputado A, deputado B. Mas o ato dele de denunciar... Sim, é louvável. Um gesto corajoso. Porque muitas vezes o cidadão ele tem medo de ser taxado de delator, porque era uma das grandes máculas da cidadania. Isso vem do passado, é histórico e cultural, é ser referido como delator. Mas quem foi o maior delator dos nossos tempos, desde os primórdios da civilização? Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um subversivo, um autêntico subversivo, um homem que lutou contra o estabelecido. O Império Romano. Um homem que quebrou paradigmas, não é? Quer dizer, imagine quem era César na época e Jesus entra em Jerusalém sobre um burrico, não é? Desarmado, e ele venceu, triunfou com as suas ideias. Não é? Então não precisa ser corajoso e delator, não é delator. A pessoa que revela as iniquidades de uma sociedade, ela deve ser estimulada e deve ser enaltecida. Então o deputado, ele teve essa felicidade de deflagrar a investigação do Ministério Público. Ele foi
a peça geratriz da investigação do Ministério Público. Agora, o MCCE, em 2010, coordenador Fernando do CPI de Alagoas, fez essa mesma denúncia e a conotação não surtiu tanto efeito. Por que com o deputado surtiu efeito e com o movimento contra a corrupção, Fernando do CPI? Foi em que ano vocês denunciaram? 2011. 2011, não é isso? Mas aí o deputado conseguiu, através de uma ação judicial, conseguiu toda a documentação. Esse é o... Pastor, eu vou esclarecer. É porque existe essa dúvida, né? Havia muita suspeição contra a Assembleia Legislativa. Não havia, porém, um mínimo de prova que legitimasse a abertura de uma investigação. Qual foi o mérito desse parlamentar, o JHC? Ele obteve, por força de uma decisão judicial, acesso à folha de pagamento da Assembleia Legislativa. Os extratos da Caixa também, né? Não, posteriormente, a Caixa forneceu, independentemente de nova decisão judicial. Mas primeiro foi a folha. Sim. Então, era a folha de um determinado exercício, do ano de 2010. E isso fez com que o Ministério Público abrisse a investigação preliminar e depois transformasse num inquérito civil. Hoje nós temos no Ministério Público a folha de pagamento de 2009, 2010, 2011, 2012. E estamos trabalhando nessas folhas, que são documentos públicos. O Ministério Público hoje dispõe de ferramentas tecnológicas, uma delas é o SIMBA, que permite o estudo dos documentos, que torna a investigação eficiente. De modo que, nesse caso, o parlamentar ele não foi um delator, ele prestou um serviço à coletividade, né? Muitos não tiveram essa coragem, ele teve e deve ser reconhecido por isso, embora ele também tenha sido beneficiado pela GDE, por exemplo, isso. O deputado devolveu aos cofres da Assembleia Legislativa mais de R$500 mil. Foi ele, mas foram 2 parlamentares. Não, teve parlamentar que não recebeu e teve parlamentar que recebeu e devolveu. Foi o caso do deputado JHC. Eu não quero falar desse assunto, eu não quero nem enaltecer, nem execrar qualquer pessoa. Até mesmo porque estava no exercício de mandato, e não foi nada do que obrigação, se você levar assim, mas louvável é ter iniciativa. E eu gostaria só de pegar um gancho aqui, ressaltando que foi Justiça Federal, né? A ação foi proposta perante a Justiça Federal, com todo respeito à Justiça Estadual, né? Mas a gente vê que muitas vezes determinadas situações parariam, inclusive em sede de tribunal. Né? Não, me desculpa se eu estou sendo, mas eu tenho que dizer a verdade, porque hoje eu advogo, eu sinto uma certa... O senhor está um pouco decepcionado com a justiça local, claro que estadual? Não, o senhor ficou vermelho. Não me dá um decepcionado, não fico vermelho, não. O senhor já entrevistou o senhor já sabe como eu sou. Eu sei, mas o que eu quero dizer... Mas doutor Pitiluna, nesse caso, o foro competente teria de ser o da Justiça Federal. Por quê? Porque essa ação foi uma ação de exibição de documentos. Sim. E qualquer ação movida em face da Caixa Econômica Federal, segundo o artigo 109 da Constituição Federal de 1988, o foro tem de ser o da Justiça Federal. Mas eu entendi a colocação agora, dele. A descrença na Justiça Estadual é palpável. Muita gente não acredita mais na Justiça Federal. Vou dar aqui um exemplo, se o senhor quiser continuar no exemplo, amém. Se não quiser, também tem direito. É a questão do desembargador Washington Luiz. Nesse caso, eu posso falar como representante do Ministério Público. Eu tenho coragem de falar, viu? Todas as ações na esfera do Ministério Público foram propostas, não é? Essas ações estão em curso e o Ministério Público obedece ao devido processo legal, ou seja, tem de haver respeito ao princípio do contraditório, da ampla defesa, e garanto que ninguém ficará impune, ou seja, sem o devido processo legal, sem que o fato não venha a ser objeto de uma apuração. Então,
Pode ser desembargador, pode não ser desembargador, pode ser gente simples do povo, pode ser um trombadão da vida pública. Qualquer uma dessas pessoas não escapará da ação do Ministério Público. Eu só tenho uma observação, só que o do povo é mais rápido e desse é um pouquinho mais lento a ação. De fato, e eu posso até explicar. Essa angústia também me domina, pastor. Vou explicar por quê. Eu não aceito essa situação, porque ladrão é ladrão. Mas veja, a gente não aceita, mas a gente se cala diante do obstáculo. E qual é o obstáculo? Quem é que elabora as leis do Brasil? Deputados federais, senadores. E nós ficamos em silêncio, um silêncio obsequioso, de temor reverencial. Sabe? O Ministério Público se vale da lei de improbidade administrativa. Estão querendo mutilar a lei da improbidade administrativa, tornando o Ministério Público um tigre, mas um tigre sem dente, um tigre sem poder morder. E de quem é a culpa? Do senador Ivo Cassol, o senador que responde a diversas ações de improbidade administrativa. Então ele apresentou um projeto de lei que mutila a lei da improbidade administrativa. Uma das causas propulsoras da impunidade é a qualidade das nossas leis. Eu não quero transferir responsabilidade. Eu não quero dizer que o Ministério Público não é eficiente ou que o Ministério Público tem vários defeitos. O que eu quero dizer é que uma das causas da impunidade é a deficiência das nossas leis. Quem elabora essas leis é o Congresso Nacional. E muitas dessas leis são elaboradas propositalmente para favorecer o acusado, o que dizia recurso trombadão da vida pública. Eu tinha de fazer esse lamento. E peço a você, nobre telespectador, que você vota de 2 em 2 anos, que você no próximo ano, quando for escolher o senador, quando for escolher o deputado federal, saiba escolher e não vote em um desses trombadões da vida pública. Entendeu? Se nós queremos leis perfeitas, é preciso que elejamos parlamentares que tenham essa qualidade, que tenham essa coragem de transformar o Brasil, de dar ao Brasil um ordenamento jurídico que permita que a justiça seja eficiente e inclemente com os que delinquem. Muito bem. Foi feita uma busca e apreensão, documentos, computadores, e algumas coisas foram constatadas. Mas o senhor daqui a pouco vai me responder porque a mesa em janeiro irá voltar. Vamos lá. Doutor Adriano Argolo, mas antes do senhor falar, Fernando CPI, e as outras prefeituras? Fala só São Luís Quitunda, tem mais prefeitura? Esse é um mal que se estende por várias prefeituras do nosso estado. Temos aí Penedo, a Farra das Festas. Meu filho? Pilar, a Farra das Festas. O Superfatura e Bateguara, onde tem até o uso de cheques, usando o cheque do Fundo Municipal de Saúde em supermercado em outros estados. É gritante, doutor Sérgio, a falta de vergonha dos gestores públicos. E como o senhor acabou de falar, cabe ao cidadão, para o ano é eleição, depois daqui a 2 anos é eleição de novo, o povo tem que tomar, até uma expressão que muita gente não gosta quando eu falo, vergonha na cara. Isso não tem dizer, não, porque eu sou analfabeto, eu não sei votar, não sei ler, não sei escrever, mas você tem a televisão, tem um radinho de pilha, para ouvir, fulano matou, fulano roubou, e ver quem é bom e quem é ruim. Muito bem. Interessante os movimentos sociais, doutor Sérgio Cá. Foi uma demonstração, e está sendo uma demonstração, e alguém pode até achar que está calado ou silencioso. O movimento está aí, sem estar a cara pintada. Muitos advogados, médicos, muitos segmentos foram para as ruas, decepcionados com esse sistema. Tem dinheiro para tudo, para a Copa do Mundo, mas não tem dinheiro para melhorar o HGE. Estou falando aqui do estado de Alagoas. Não tem dinheiro para melhorar a educação. O deputado Jefferson Moraes esteve aqui e disse que tem 400 viaturas novas locadas, sendo pagas todo mês, com adesivo da polícia, mas não tem condutores. E eu disse, por que não cancela o contrato? Aí
Aí ele ficou, vai voltar para me dizer se foi cancelado o contrato no início da semana de dezembro. Porque é muito fácil, mas por que não cancela o contrato? Não tem dinheiro para aumentar o servidor. O servidor, nessa história, sempre é prejudicado. Doutor Adriano Argolo, pedindo a palavra. O negócio tá bom. É o seguinte, eu concordo com o doutor Sérgio quando ele disse que o Brasil tem um conjunto de normas que dificulta realmente a punibilidade. Né? Um desses conjuntos é o grande número de recursos. E o que diferencia do povo comum, do Zé Ninguém, né, do povão mesmo, que é punido mais rapidamente, é que essas pessoas que cometem um crime, o famoso crime do colarinho branco, ela tem grandes bancas de advocacia, que sabem manejar os recursos infinitamente. Né? São mais de 52 recursos, só na fase de execução, fora os recursos do processo de conhecimento, só as medidas protelatórias, falta, inclusive, os agravos de instrumento de cada despacho que eles fazem. Então, é muito importante que a sociedade comece a entender que também há necessário que o Brasil passe, de certa forma, por uma crise normativa. É necessário uma grande reforma nas nossas normas, principalmente com relação ao combate ao crime do colarinho branco, que é a corrupção, que é o roubo ao erário. Né? Existem cerca, pastor, de mais de 300 projetos no Congresso Nacional, entre Senado e Câmara, para combater o colarinho branco. Mais de 300. Agora me diga, nenhum é colocado para votação. Nenhum é colocado para ser analisado e colocado publicamente. Não adianta, por exemplo, a mídia fazer o maior escarcéu e fazer uma espetacularização com relação a alguns membros do partido do governo central, que eu falo, o PT, né? Tá lá, veja bem, o caso do Mensalão. É isso que eu quero colocar aqui, abrir esse parênteses, que eu quero a opinião do doutor Sérgio. O Mensalão foi descoberto em 2005, mas a ação penal chegou em 2009 e já está julgado, tem pessoas julgadas, pessoas condenadas e pessoas presas. Quando se fala que houve impunidade do Mensalão, eu fico muito irritado, porque não houve impunidade no caso Mensalão. Pelo contrário, é um caso de exemplo de punibilidade. Agora, outros processos, inclusive muito parecidos com o Mensalão, como o Mensalão do DEM, em Brasília, onde o ex-governador José Roberto Arruda foi flagrado pagando e recebendo propina, pagando deputados. O Mensalão tucano do Aécio, do Eduardo Dutra, não é? Que há um envolvimento também do Aécio. Azeredo. Do Azeredo. Desculpa, do Dutra é Azeredo. Estou colocando culpa aqui do PT. Né? E aqui em Alagoas há um processo que está no gabinete do doutor ministro Gilmar Mendes. Se alguma pessoa conhecida do ministro Gilmar Mendes estiver nos assistindo, amigos, colegas, parentes, que deve ter, né? O mundo é muito pequeno, internet, sempre tem. Doutor Gilmar Mendes, o senhor está com um processo da ação penal, movida pela promotoria da República, com relação à Operação Taturana, e nem sequer foi deferida a ação penal. Não existe processo contra os taturanas desde 2007. Qual o argumento? Qual a justificativa para isso ter acontecido? Essas coisas que precisam ser saneadas no Brasil. Quando eu comecei o programa, eu falei, fiz uma observação aqui, bem lógica, porque só está sendo preso a questão dos mensalões, a questão do PT. Outros partidos, outros escândalos não são apurados. Agora, é uma coisa importante para salientar neste momento, nessa mesa de debates, porque a população está nos assistindo e quer resposta. E não quer mais resposta então, quer imediata, porque estamos, quando eu falo estamos, porque a população está cansada. A população está cansada de pagar impostos. Se não paga IPTU, a casa ser empenhorada. É muita coisa. Agora, para desvio, é lento. Doutor Sérgio Jucá, é uma vergonha, uma situação deplorável. Olha, no início do século passado, Rui Barbosa, na famosa oração aos moços, proclamou: justiça atrasada não é justiça, senão injustiça manifesta e qualificada. De fato, a nossa justiça, e quando eu me refiro à justiça, eu me refiro à magistratura,
ao Ministério Público, à advocacia. A nossa justiça é uma justiça atrasada, é uma justiça lenta, os processos tramitam pachorrentamente. O que é que nós temos de fazer? Aperfeiçoar o ordenamento jurídico, melhorar a legislação. Aí volta o Congresso Nacional. Algumas normas são confeccionadas proporcionalmente a favorecer esses trombadões da vida pública. E o doutor Adriano Argolo explicou com a maior perfeição porque alguns desses processos são processos atrasados. É porque o ladrão de galinha, infelizmente, ele não tem um grande advogado, um criminalista exercitando a sua defesa. Enquanto esses acusados que têm um saldo bancário estratosférico, e geralmente esse saldo bancário é decorrente do roubo que ele praticou, esses grandes advogados, esses grandes acusados, eles contratam os melhores advogados. Recentemente, eu fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça e quem estava defendendo os interesses da máfia do lixo era um dos advogados do ex-ministro José Disseu. Estava aqui, em Maceió. Imagine quanto ele estava percebendo de honorários. Mas, para mim, não existe criminoso do PT ou criminoso do PSDB. Existe criminoso. Eu não quero saber de cor partidária, sabe? Eu quero saber que ele violou uma norma de conduta tipificada na legislação penal. Então, eu não faço essa distinção, é criminoso de um partido ou criminoso de outro. Todos são criminosos e todos merecem a execração da sociedade. Mas a execração em termos, compreendeu? Porque tem um provérbio latino que diz res é sacra. Ou seja, o réu é sagrado de fato. Ele merece todo o respeito e merece todas as garantias constitucionais. Agora, o Ministério Público tem que ser implacável na aplicação reta da lei. De modo que o Ministério Público não transige no cumprimento do dever funcional, mas também não vai agir sem ética e transgredindo as normas legais. Doutor Pindilona, tem uma notícia, vou abrir um parênteses aqui, acabou agora. Por isso que ao vivo é interessante, né? Em São Paulo, a Arena Corinthians, sendo construída para a Copa, um guindaste desabou enorme e matou 3 funcionários. Uma notícia agora, de última hora aqui, na direção da TV, e quero também aproveitar que os sites da TV e toda a estrutura da TV Maceió, o chat, né, está sendo muito procurado, e eu quero dizer, estou ouvindo aqui do ponto, uma coisa muito importante. Doutor Pindilona, o senhor pode estar hoje aposentado, mas o cheiro de policial, né, aquele perfil, né, o faro, toda a estrutura, até no olhar. O senhor aceita essa troca de partidos, né? Hoje é muito fácil. Vou trocar de partido, porque o partido é novo, a lei cria uma... Porque não, era para perder o mandato. Aí a própria estrutura, o sistema cria uma situação, se mudar de partido, você não perde o mandato. Olha só, quanto a esse evento, que você falou, isso muito me entristece. Isso no direito a gente chama infortunística com vítima fatal, né? Um acidente de trabalho. Isso é um infortúnio muito grande. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Instituto de Polícia Técnica em São Paulo, no Instituto de Engenharia, e a gente, quando você vê um trabalhador morrendo ali, você vê que muitas vezes falta a política de segurança no trabalho, né? Então isso é um fato que entristece muito. Quanto à situação da fidelidade partidária, isso foi fato, a notícia de que no final aí do período, eu estaria até mudando de partido. E eu até cogitei mesmo de mudar de partido, fui assediado por outros partidos, e eu até quase fui, né? Porque eu entendo que, independente de cor partidária,
você pode, porque a proposta de todo partido é uma proposta boa. Ninguém fala assim, vamos fazer um partido para roubar, para matar. Ninguém faz um partido assim, é lindo. É Partido Ecológico Nacional, parece que é o tal do 51, PEN 51. Vamos defender a ecologia. Daqui a pouco você vai ver quem que é o presidente do partido, o cara é um desmatador, entendeu? Então, todo o estatuto de um partido, ele é lindo, é maravilhoso, né? Mas as pessoas que fazem isso, então eu acredito que o maior partido hoje do Brasil é o PMDB. Eu não posso dizer que o PMDB, né, só tenha ladrão, nunca. Não posso dizer isso não, porque tem pessoas de bem lá, pessoas militantes que vão... O que a gente pode afirmar sobre o PMDB? E Só tem profissionais. Não. Como é? Profissionais. Sobre o PMDB, a única coisa que se tem que afirmar é que só tem profissionais. Não sabe que área, né? Que área, né? Políticos profissionais. Então, políticos o PMDB profissionais. é como dizia o Tom Jobim com relação ao Brasil, né? O PMDB não é para amadores. Então, aí no meu caso... Esse é o doutor Adriano Argolo. Eu resolvi ficar no PT, eu cheguei até a protocolar, aí os companheiros do partido me chamaram, peraí, vamos ver, porque aí o que aconteceu? Eu voltei atrás, eu falei, não, porque tem uma história de partido, independente de ser PT... O senhor foi candidato... 26 mil votos. O senhor foi candidato... 24.180 votos. 24.179 votos. O senhor seria novamente candidato com essa política aí? Nós estamos num projeto, né? E eu acho que isso não tem nada a ver assim com o debate, mas só para... Não, mas nós estamos no projeto de pré-candidatura a deputado estadual, entendeu? Sim. Mas isso é só um pré-projeto que pode mudar. E eu Depois digo, falar. e o bichinho da política, assim, não me picou como pica. Tanto é que eu não compro voto, eu não quero saber disso. Quando me falar de política, de determinada coisa, eu falo, olha, deixa isso para lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Eu penso que... Eu aproveitei assim, porque o homem é um ser eminentemente político. Sim. Então, no momento que nós estamos aqui, isso aqui é uma política. Sim. Uma política de ideias. Mato político. Né? Mas eu sofri. Agora, a questão... No processo eleitoral, eu sofri tanto. Por que eu você nunca sofreu? eu nunca tinha respondido processo em injustiça. Eu tive, parece que, quatro ações. Mas por quê? É uma ação atrás da outra. Porque não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, tá aí os outros aí fazendo. Entendeu? Mas eu fazia dentro do processo legal. O que vale aí dentro do processo legal. Agora, eu ganhei, inclusive no TSE... Uma das ações que eu fui condenado a R$ 7.500 numa multa, eu falei, vou recorrer. E usei o devido processo legal, recorri e ganhei com o ministro Marcelo Ribeiro, levando juntamente os meus paradigmas. Agora, veja bem, eu fazendo campanha e advogando em causa própria. É muito pau na chibata, que é nas costas do homem, rapaz. E aí você vende o poder econômico, aí você vê pessoas, porque eu sei quem fez campanha nesse estado e quem não fez. Aí você vê pessoas aí que não puseram a cara na rua, não botaram a cara na rua. E o cara foi eleito, reeleito, não dá para acreditar nisso. Pinto de Luna incomoda Alagoas? Eu não sei, eu não quero incomodar ninguém, muito pelo contrário. Doutor Sérgio, olha, o negócio está... Doutor Adriano. Só um adendo. Só entender a pergunta, né? Com relação à votação do doutor Pinto de Luna, é o seguinte. Muitos candidatos saem para a candidatura majoritária. De partidos pequenos, né? Partidos pequenos. Aí o cara tem 40 mil votos, 50 mil votos. É muito diferente você ser candidato a prefeito, a governador pelo um partido pequeno e ter 30, 40 mil votos, como já pessoas... Verdadeiras pouca-urnas, essa que é a verdade. Sem nenhuma liderança, teve essa votação. Porque esse voto é o voto de protesto. Agora, a pessoa ter 24 mil votos sendo candidato a deputado federal demonstra que tem um grande lastro eleitoral e tem que permanecer na política mesmo, porque o Pinto é um grande quadro, é um quadro que conhece profundamente a questão da improbidade, é um quadro que seria útil no Congresso, como vai ser útil aqui na Assembleia. Isso aí é importante o telespectador diferenciar. O cara tem 40 mil votos quando é candidato a prefeito pelo um partideco pequeno, mas quero ver quando ele se candidatar a um cargo proporcional, o cara vai ter 600, 700 votos. Essa que é a realidade política nossa. Doutor Sérgio Jucá, vou fazer uma pergunta. De todas essas denúncias, né, apresentadas pelo deputado JHC e outras que foram aparecendo de uma forma natural, olhando para o senhor agora, uma coisa são denúncias e uma coisa é analisar as denúncias. O procurador, o cidadão, o pai de família, o cristão, o homem que preza a transparência. Eu só acredito que toda essa denúncia existe fundamentação nela? Em relação à Assembleia Legislativa, sim. De 0 a 100.
Existe, eu nem digo 99, eu digo 100. Porque nós temos as provas, são provas exuberantes e provas irrefutáveis Então, de que houve o ilicitude confirma na 100%. mesa diretora da Assembleia Legislativa. Houve desvio. Sim, é porque o Ministério Público está em silêncio. O Ministério Público, aos poucos, em doses homeopáticas, vai revelando o que foi que ocorreu na esfera da Assembleia Legislativa. Mas com a propositura das ações principais, a sociedade vai descobrir o uso irregular de verbas públicas, a malversação de recursos e o favorecimento de algumas pessoas. O procurador Fábio Ferrari, ele estará aqui comigo dia 3. O senhor sentou representando a mesa com o doutor Fábio Ferrari? O doutor Fábio Ferrari, além de ser um grande profissional, Sim. é meu amigo. Eu gosto muito dele. Mas essa relação de amizade não interfere no estrito cumprimento do dever funcional. Não interfere no meu, não interfere no dele. Eu estou perguntando, porque algumas pessoas disseram a mim, olha, são amigos, pergunte se vai interferir a amizade com a decisão. Não, absolutamente. Eu estou falando do meu papel de jornalismo. O doutor Fábio Ferrari, quem me conhece, sabe que não vai haver qualquer interferência. Por exemplo, eu quero fazer um elogio. E a propósito do doutor Pinto de Luna, nossa amizade é pura, leal e desinteressada. Eu tenho pelo doutor Pinto de Luna a maior amizade. E ele, quando superintendente da Polícia Federal em Alagoas, ele teve vários méritos. Mas ele teve um que eu quero destacar. Naquela ocasião da Operação Taturana, e isso me faz recordar as lutas inesquecíveis, né? As minhas ao lado de Adriano Argolo, de Fernando CPI, de Jorge Venerando, e de tantas pessoas, posso citar Lenilda Lima, Isaac Jackson, Moraes, dezenas de pessoas, não é? Mas ele conseguiu uma proeza, foi aglutinar a sociedade em torno da Polícia Federal, o que não vem ocorrendo hoje. Naquela ocasião, fizemos passeatas memoráveis em defesa da moralidade, do respeito à coisa pública, sabe? Quando se critica a OAB, é nesse sentido, é pela ausência da participação efetiva, concreta da OAB nessa luta. Isso foi bandeira em gestões passadas. Não é uma crítica, meu amigo Tiago Bonfim, mas eu usei a expressão silêncio cemiterial, e eu reitero, a OAB tem de estar ao lado da moralidade, como sempre esteve. Ela não pode ficar em silêncio cemiterial. Naquela ocasião, quando o doutor Pinto de Luna era o superintendente da Polícia Federal, eu acho que ele recebia diariamente visitas da OAB. Na época era o doutor Omar Coelho, doutor Paulo Breda e dos integrantes dos movimentos sociais. Do MSCC. Porque nós acreditávamos na Polícia Federal, e tanto que o inquérito, eu quero ressaltar o nome do delegado Janderli Gomes, claro. Eu quero ressaltar a qualidade do inquérito policial. E esse inquérito policial, eu também devo informar, ele resultou em várias ações. Ainda hoje, eu acompanho todas as ações dos Taturanas. Dizem que isso gerou uma pizza. Não é verdade. Não é verdade. Gerou vários processos. 3 processos foram julgados e os réus condenados. E até o final de dezembro do ano em curso, por força da meta 18 do Conselho Nacional de Justiça, os juízes terão de julgar os 5 últimos processos restantes. O senhor falou em conselho, me fez lembrar agora, e o conselheiro do Tribunal de Contas, Cícero Amélio? O conselheiro é também um dos envolvidos, ele foi condenado em um desses processos. Não era nem para ser indicado. Não, ele foi condenado. Não era nem para ser indicado para ser conselheiro. Mas isso é uma questão interna corporis do Tribunal de Contas. Ele pode perder a posição, né? Não, eu não sou futurólogo. O que eu posso dizer é que tramitam vários processos, inclusive esse com relação à investidura
do senhor Cícero Amélio da Silva no Dezembro, Tribunal de Contas. Teremos Não, uma posição? Não, isso em relação à Operação Taturana. Certo. Faltam ainda a serem julgados 5 processos e eu espero ardentemente que esses processos sejam julgados até o final de dezembro. Por quê? Porque é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça. Deixa eu explicar porque são muitos processos. Isso. Ocorreu o que nós chamamos de fenômeno da disjunção processual. O que é a disjunção processual? É a separação de processos. Alguns processos estavam tramitando lentamente. Os juízes, corretamente, entenderam de fazer o quê? A separação processual. Ou seja, estava havendo dificuldade de citação, de notificação de alguns acusados. Os juízes fizeram a separação processual, de modo que aqueles que tinham sido citados, notificados, esse processo avançou celeremente, e aqueles que estavam criando dificuldades, ou por uma série de razões, eles não eram citados ou notificados, esses ficaram para um outro processo. São esses processos que ainda não foram julgados. Foram julgados 3 processos e todos foram condenados. E gente de todo partido. Exatamente. Isso é bom. Não foi só de um partido, não, de todos os partidos. Vamos. Só para completar, Sim. é o seguinte, é importante salientar ao telespectador que essas condenações são na área civil, mas geram consequências eleitorais. Se o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, uma das câmaras, ratificar a decisão dos juízes, eles estão inelegíveis por 8 anos, no mínimo, porque eles cometeram infrações que são naquele arcabouço da lei de ficha limpa. Adriano, me perdoe, meu amigo, deixa eu lhe contestar. Não é lei de ficha limpa, não, é lei de ficha suja. Esse é um bando de gente suja. Sabe? Falar em uma pessoa limpa, eu tenho um clipe aqui do prefeito Rui Palmeira que está tentando limpar uma situação que ele encontrou. O Rui Palmeira. Daqui a pouco, daqui a alguns segundos, Fernando do CPI tem também uma palavra. Eu sei caçar a palavra do Fernando do CPI, só falando do Tribunal de Contas, só para dizer... Está no sistema, não está no sistema. Só para dizer o que eu penso, né, e o que eu rebato. O Tribunal de Contas, seja ele o TCU, seja ele o TCE, e algumas capitais, acho que São Paulo e Rio de Janeiro, tem um TCM, Tribunal de Contas Municipal. E, indiscutivelmente, esses tribunais, eles são eminentemente políticos. Né? Então, o que há de se esperar de um tribunal que é político? Né? É a relação de compadrio, porque são indicados e são vinculados ao Poder Legislativo. Então, não há de se culpar as pessoas, ou culpar o presidente do tribunal, culpar isso, se ele está desempenhando um papel dele que não funcional, mas um papel de compadrio. Então, nós sabemos que cada um dessas forças políticas aqui de Alagoas tem um representante no Tribunal de Contas. Eu estou falando alguma coisa errada? Por isso que eu defendo que o Tribunal de Contas seja eminentemente técnico. O coordenador do movimento contra a corrupção, ele também pediu a palavra. Desculpe. Não, tá todo mundo em casa. Tá em Estamos casa. aqui guerreiros na luta por um Alagoas melhor. A questão é a seguinte, doutor Sérgio, alguns anos atrás, o MCC entrou, denunciou a questão da verba de gabinete da Câmara de Vereadores, entrou com a representação que causou, veio a público, tudo que os vereadores, o senhor está lembrado, movimentava naquele momento. Foi feito um termo de ajuste de conduta que eu acho um absurdo e eu acho que nada mudou. Né? Eu não estou aqui desmerecendo a luta do Ministério Público. Cada vereador, alguns vereadores têm 4 veículos à disposição dele e não sei quantos litros de combustível. Entendeu? Tem verba de alimentação. Não mudou quase nada, doutor Sérgio. Não mudou quase nada. Não mudou quase nada. E o que acontece mais? Nós entramos já com vários pedidos sobre a lei de acesso à informação. O que eles mandaram foi quantos carros cada vereador tem, quantos ele tem de combustível, mas não abriu a movimentação financeira da casa. O que a Câmara tem para esconder? Isso é uma lei federal. Ele não abriu de jeito nenhum. O que nós vamos fazer? O mandato de segurança, como a gente também já fez na cidade de Pilar, foi dada entrada no mandato de segurança, está na mão do juiz da cidade, o doutor Sandro Augusto, e vamos entrar também na Câmara Municipal de Maceió, porque ali, na minha opinião, na cidade de Bateguara, na minha opinião, a Câmara Municipal de Maceió também tem muita coisa para esconder.
Tem muita coisa para esconder. Não é só na Assembleia, não, que o servidor sofre, não. Na Câmara Municipal de Maceió, tem muita gente metido o grande guerreiro da moralidade, de pessoas se mostrando que tem o dom da palavra em prol do povo, mas na realidade estão metidos em coisas do arco da velha, doutor Sérgio. Muito bem. Eu quero aqui agradecer a presença do coordenador do MCCE em Alagoas, Fernando, ia chamar agora doutor, né? Fernando CPI. Será futuro, né? Futuro. A presença do doutor Adriano Argolo, né? Uma satisfação. E a gente agradece. Amém. A presença do ex-superintendente agora atuando como advogado, doutor Pinto de Luna. Mas você poderia deixar o doutor Sérgio responder essa pergunta? Eu vou deixar aqui as considerações finais do doutor Sérgio K, procurador, né? Representando toda essa estrutura, né? Doutor Sérgio K, suas considerações finais, e não está sendo fácil, né? Rapidamente, dando uma satisfação a meu amigo Fernando CPI, eu esclareço que tudo que é representação formulada na esfera do Ministério Público é objeto de uma investigação do devido procedimento legal. Algumas não prosperam em razão de quê? Porque não houve uma coleta suficiente de elementos de prova. Outras prosperam. Recentemente, em face de uma ação que eu propus, uma ação direta de inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade de uma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, sancionada pelo então prefeito de Maceió, que tratava sobre o aumento dos subsídios dos vereadores. A imprensa não divulgou. Mas o Ministério Público está de portas abertas para receber toda denúncia, desde que acompanhada de um mínimo de elemento de convicção, sabe? Agora, encerrando, eu quero agradecer o convite, pastor Luiz Hamilton, quero agradecer esse convívio que eu tenho com pessoas notáveis da sociedade, a exemplo do doutor Pinto de Luna, doutor Adriano Argolo, e de meu grande amigo Fernando CPI, acadêmico de Direito, futuro advogado, ele que não vai perder jamais essa condição de um homem destemido que luta pela concreção dos seus ideais. É disso que o nosso povo, o povo alagoano, está precisando. É de gente que não esmoreça nessa luta, que não perca o seu ideal de um Alagoas melhor. E também eu quero fazer um elogio ao senhor, sou de fazer elogio gratuito, mas eu quero fazer um elogio ao senhor pela qualidade do programa, um programa em que não existe censura prévia, um programa em que o entrevistado ele tem a liberdade de dizer o que pensa, dizer o que sente, enfim, de tecer opiniões a respeito da sua atividade funcional, do cotidiano, no dia a dia, no nosso estado. É a primeira vez que eu venho e oxalá seja a primeira vez, mas que eu retorne ao programa para me colocar à disposição e responder às suas perguntas que sejam do interesse do telespectador, do povo alagoano. Muito bem. Esse programa reprise às 23 horas e 30 minutos. Agradeço aqui a todos, né? Essa manifestação agora, por último, né? Doutor Sérgio K. Eu divido isso primeiramente a Deus e à TV, que tem acreditado neste programa, dando esse espaço e dizendo a você que ainda vale a pena sonhar em um estado de Alagoas diferente como se encontra. Justo, o alagoano motivado, acreditando nos seus políticos, o alagoano que é trabalhador, o alagoano que é pacífico, o alagoano que verdadeiramente ainda acredita que haverá justiça e acredita muito onde eu chego, quando se fala em Sérgio K, se fala em um homem íntegro. Todos aqui, Pinto de Luna, Adriano Argolo, Fernando CPI, e o senhor, em janeiro, vamos ver a data, para o senhor me trazer o relatório do que
o que estará acontecendo até, se for possível, mas no final a última quarta-feira de janeiro, sei que o senhor é ocupado, mas a última quarta-feira de janeiro, o senhor estará conosco para trazer um relatório da Assembleia Legislativa, porque em janeiro vai, pela lógica, voltar, né, à mesa. Então, você vai, na última quarta-feira de janeiro, doutor Procurador-Geral, né, doutor Sérgio Carlos, será de volta. Quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus, e dizer a todos que estão nos assistindo, vale a pena ser honesto. Dinheiro fácil vai desmoralizar você. Que Deus te abençoe e te guarde. E que toda ferramenta preparada contra você não prospere. Acredite, um homem sem religião pode viver, mas sem Deus não. Que Deus abençoe.